Boa tarde a todos, muito obrigado aí pela presença. Estamos aí num dia crucial, né, de votação lá, parece que o projeto sendo apresentado hoje no Congresso, mas a Marina tem maiores informações para a gente. Eu quero iniciar esse trabalho hoje parabenizando a todas as mulheres do planeta que têm se dedicado com tanto afinco a seus afazeres e se desdobrando em outras atividades. Está aí a Marina, que não nos deixa mentir, um ente aí na geração de energia solar, contribuindo muito para o nosso setor. E muito bom ter a Marina hoje aqui nesse dia especial e todas as mulheres que estão com a gente hoje e têm estado nos nossos cursos e estado. Então, aí, gostaria aqui de passar a palavra rapidamente para o Hans, que tem algo a acrescentar aqui para a gente, antes de passar para a Marina. Então, boa tarde a todo mundo, né? Estamos com mais que 200 inscrições, porque o tema é quentíssimo, 50 já chegaram aqui, então é o tema do momento. E a gente está um tanto apreensivo, né, com o que acontece lá em Brasília, porque tem muitos lobbyistas, cada um puxando para o seu lado, a gente puxa para o nosso, a gente não quer pagar taxas em cima da energia solar, bom, vamos ver. Eu também não sou craque dos acontecimentos em Brasília, qual o passo a passo, mas a Marina certamente vai explicar para a gente como é que é isso. E a Marina, né, já tem uma parceria de longa data com a gente nos cursos de modelos de negócio em geração distribuída, e tudo que vai acontecer hoje em Brasília vai se refletir naquele curso, porque, né, a legislação é a base do que a gente pode fazer e pode não fazer ou tem que fazer de forma diferente no nosso dia a dia. Então, o reflexo é forte, é imediato. Então, muito bem-vindos, vamos ao assunto. Marina, muito obrigado por estar com a gente de novo, pelo seu desempenho, e não vou deixar de repetir, parabenizar pelo Dia das Mulheres, que é realmente uma coisa muito importante nesse setor também. Falta muito, mas tem outras aqui no público. Com certeza. Muito obrigada, Hans. Verdade. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Acho que está todo mundo aí roendo as unhas, que as últimas semanas realmente foram de lascar, vamos dizer assim. Começou mais ou menos umas 3 semanas atrás. A ANEEL tem feito, até então, vários cafés com energia, que são reuniões semanais com as associações sérias do setor, né? O Hans tocou num ponto aí que eu acho que é crucial. A gente tem que filtrar tudo que está acontecendo, acalmar o coração e realmente verificar as mensagens de quem é sério, né? Então, eu acho que aquela famosa frase jornalística das fake news, do que é verdade realmente, o que está acontecendo. Então, esse é um dos nossos trabalhos aqui, trazer para vocês sempre a verdade, né, fresquinha aí, os últimos acontecimentos, trazendo aí um acalento para o coração, porque eu acho que as coisas estão caminhando para um caminho mais seguro juridicamente e mais correto. Foi muito bem trabalhado entre várias associações, e aí eu montei uma apresentação exclusiva para apresentar hoje para vocês aqui no Solarize. Mas antes de tudo, como a gente está com recorde de audiência aí, né, Hans? Quase 1 milhão de inscritos, brincadeira, né? Quase 250 pessoas inscritas aí. Eu quero parabenizar todas as mulheres no dia de hoje que estão aqui nos assistindo, né? Eu sei que a gente é guerreira em conciliar trabalho com profissão nessa época de home office, então, principalmente, né? O Pedro, meu filho, já entrou em lives minha vestido de Flamengo, vestido do Atlético aqui de Minas, mas ultimamente ele tem entrado mais até com a camisa do Flamengo. Quem é do Rio aí, como o Hans e o Mauro, para provocar eu, que sou de Minas aqui, a mãe é atleticana fanática, ele chega nas minhas lives com a camisa do Flamengo. E eu acho que a gente saber conciliar isso tudo aí com muito amor e muito carinho, inclusive está sendo bem visto pelas organizações, sabe, Hans e Mauro? Eu li recentemente uma notícia de recursos humanos falando justamente desse lado da mulher, né? A gente tem
3 momentos de transição acontecendo no mundo aí, que eu acho que é importante colocar para vocês. Além da inserção de gênero como um todo, né, o papel das mulheres, das outras pessoas, né, das outras classes sociais, da própria questão de raça, cor e pele, a questão de adaptação social vai ser muito bem trabalhada nos próximos anos e da inteligência emocional. A gente tem que carregar esses 3 requisitos aí no bolso para saber lidar com qualquer situação. Mas vamos lá, porque o assunto hoje é super importante, é super atual, e eu vou trazer para vocês os últimos acontecimentos. Hoje a gente teve já uma apresentação desse projeto de lei, que é o projeto de lei do Lafayette Andrada, que está em total sintonia com a ABGD, que é a associação na qual eu, Marina, estou como diretora jurídica da ABGD, e o Carlos Evangelista, que é o nosso presidente, tem conduzido de maneira magnífica ao longo desses últimos 2 anos aí que a gente vem lutando tanto por esse projeto de lei, que ele é um pouco do retrato do Código Brasileiro de Energia Elétrica, vou falar um pouquinho disso para vocês, mas fato é que ele foi apresentado hoje na Câmara como um projeto de lei substitutivo num PL já existente, que é do deputado Silas Câmara, PL 5829. Vou falar dele para vocês na minha apresentação. Eu vou pedir para o Hans abrir a apresentação, que eu tive um problema aqui no meu computador. Então, Hans, se você quiser ir para o primeiro slide lá, eu já vou começar a falar as questões técnicas e regulatórias da geração distribuída e explicar tudo que está acontecendo com esse processo aí do PL 5829. Fala um pouquinho dos outros projetos de lei também. E as últimas notícias aí, o papel de cada associação, o que tem sido feito para a gente lutar contra essas revisões aí. Então, vamos lá, vamos para o primeiro slide. Hans, pode ir para o primeiro slide, por gentileza, que eu vou trazer ali o cenário da revisão do processo administrativo e o processo legislativo, que a gente vai ter esse processo de revisão da geração distribuída acontecendo nessas 2 maneiras, pessoal. A gente vai ter um processo administrativo que vai ser feito pela 3ª resolução, que vai ser, então, uma resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica, que vai alterar a resolução 482, e um processo legislativo através da propositura dessa lei federal, desse projeto de lei, que ele tramitando de maneira certinha nas 2 casas ali, Câmara e Senado, né, nas 2 casas do Congresso, ele se transforma numa legislação federal sobre o assunto. Então, a gente tem aqui a base, né, o berço legal da Resolução 482, sendo, né, então, a gente tem hoje a Resolução 482, que é o berço, a base legal, ela foi alterada até hoje por 2 resoluções. A 687, no ano de 2015, que entra em vigor apenas 1º de março de 2016, e a Resolução 786 de 2017. Com esse processo de revisão administrativa, que a Agência Nacional de Energia Elétrica vai fazer, ela vai publicar uma 3ª resolução, que está prevista para esse primeiro trimestre aqui do ano de 2021, como foi dito ano passado, como foi cobrado ano passado também pelo Tribunal de Contas da União, e vai vir agora para um processo legislativo, que é uma publicação de uma legislação federal sobre o assunto. E isso é importantíssimo a gente contextualizar esse momento. Então, o que acontece, né? O Hans falou no comecinho lá, várias falas, vários grupos de WhatsApp, que às vezes, né, vários movimentos, várias pessoas, vários lobistas, vários nomes, né? A gente tem a notícia séria, a notícia verdadeira e a notícia, às vezes, um pouquinho ali atrapalhada ou incrementada, o nome que vocês quiserem colocar, que ela não traduz a realidade. Então, eu acho que é exatamente esse processo que a gente está passando. E aí, nessa revisão toda, eu comecei a contar para vocês que a gente tem esses encontros semanais com várias associações, desde então, para a gente tratar da revisão da geração distribuída, da Resolução 482, e aí o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, doutor Efraim Cruz, que assumiu, então, como diretor relator do processo de revisão da 482, ele tem feito, então, de um ano para cá, um evento com várias associações chamado Café com Energia. Dentre essas associações está lá a ABGD,
representada pelo Carlos Evangelista, nosso presidente, e várias outras associações do setor. Associações ou movimentos que não foram considerados pela Agência Nacional de Energia Elétrica como sérios não foram convidados para esse evento. E aí, nessas últimas 3 semanas, exatamente numa sexta-feira, a Agência Nacional de Energia Elétrica veio com uma proposta de um texto ali, então, que seria provavelmente essa revisão da geração distribuída. E aí, o que trazia esse texto, né? Hans, Mauro, pessoal, contando aí toda a história para vocês, quem não sabia. Ela trazia nesse texto, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aquela proposta lá atrás, do ano de 2019, que seria a alternativa 5. Não sei se vocês lembram aquelas alternativas apresentadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. A alternativa 5 trazia ali uma taxação, entre aspas, né, uma cobrança do uso do fio na geração distribuída na ordem ali dos 60%, 63%. Então, ela veio com essa alternativa 5 lá, deixou todo mundo de cabelo em pé. Isso foi uma sexta-feira, eu acho que foi justamente para acabar com o final de semana de todo mundo. E aí, desde então, as associações sérias do setor, como eu disse para vocês, elas têm feito reuniões todos os finais de semana, nos sábados, nos domingos, para a gente discutir, então, um texto para apresentar para a Agência Nacional de Energia Elétrica, contrário àquele texto que ela, então, apresentou para a gente, né? E aí várias pessoas se destacaram nessa negociação. Uma delas foi o Ricardo Costa, que foi conduzindo esse assunto pelo INEL, né? O Tássio, que é uma instituição super respeitada, o INEL, também presente nessa discussão, junto com a BGD, a Bessolar também presente nessa discussão, assim como outras associações, a Abra PCH, que representa as centrais geradoras hidrelétricas, né, as hidráulicas, o pessoal da Abragel, várias outras associações, a Biogás, estiveram presentes nessa discussão. E aí o deputado Lafayette Andrada, ele já tinha essa proposta desse projeto de lei, que eu vou falar para vocês um pouquinho dele aqui, que seria uma estratégia em ser apresentada no PL 5829, que é o projeto de lei do deputado Silas Câmara. Passa o próximo slide, por gentileza, Hans. Nesse PL 5829, pessoal, a gente teve, né, no ano de 2019, ao longo desses últimos anos, aí, desde o ano de 2017, na verdade, vários projetos de lei sendo apresentados, que o objetivo final deles é um pouco parecido, né, que é a questão de trazer uma regulamentação para o sistema de compensação de energia elétrica de uma maneira sustentável e equilibrada. Então, eu trago para vocês aqui o exemplo de alguns projetos de lei que foram sendo discutidos ao longo desses anos, como o PL 2215 de 2020, o PL 6878 de 2017, o PL 5829, que é exatamente esse do Silas Câmara, e o PL 5878 do ano de 2019 também. Todos eles buscam ali uma maneira equilibrada de trabalhar ali essa cobrança do uso do fio e tratando das regras da compensação de energia elétrica, né? Então, a gente tem esse modelo sustentável, tem questões claras de direitos adquiridos e traz aí um limite e os incentivos para a gente ter ali a micro e a mini geração de energia elétrica sendo feita de maneira razoável. E aí, o projeto de lei principal que está em votação hoje, que é o projeto de lei 5829 do Silas Câmara, como eu disse para vocês, qual que foi a estratégia política do deputado Lafayette Andrada? O deputado Lafayette Andrada, pessoal, para quem não sabe, ele é o relator dessa emenda substitutiva que vai entrar no PL 5829 do deputado Silas Câmara, e essa emenda substitutiva, ela é o retrato do capítulo da geração distribuída que está dentro do Código Brasileiro de Energia Elétrica. Inclusive, ele foi o relator desse Código Brasileiro de Energia Elétrica. Né? Quem não leu, no próximo curso nosso, aí, Modelo de Negócio da Solarize, eu falo um pouquinho sobre o código também e as regras da geração distribuída. E aí, essa emenda do Lafayette, ela sofreu algumas alterações, que eu vou tratar aqui os principais pontos para vocês saberem o que está acontecendo de maneira séria, clara e verdadeira. Né? Então, as notícias que a gente traz aqui através dessa parceria com a Solarize são sempre, né, a ética acima de tudo e sempre verdadeiras. A gente não pode transmitir qualquer informação se a gente não tem uma argumentação sólida, uma base legal por trás dela.
E aí, como todo mundo, né, já escutou falar alguma vez na vida, o cenário político e essa articulação política, gente, ela tem que ser feita muito bem jogada, né? Realmente um verdadeiro jogo de xadrez. Eu, Marina, participei pouquíssimas vezes de algumas reuniões nesse processo todo de discussão da revisão da 482, estive em Brasília no ano de 2019, antes da pandemia, e a gente sabe que todos os projetos de lei, para serem transformados em lei, eles têm uma costura política ali. Então, toda essa discussão do uso do fio, a gente sabe que a gente tem, por um outro lado, né, distribuidoras de energia que são contrárias à geração distribuída, e a gente tem associações também contrárias ao nosso projeto de lei. Só que a gente tem que levantar também, por trás disso tudo, um cenário macro, né? O que está acontecendo no Brasil hoje? O que está acontecendo no setor elétrico brasileiro? E eu trago isso aqui para vocês também, como importante discussão. Então, pode passar, por gentileza, Hans? A gente está num momento do Brasil, inclusive, que a gente está tratando do processo de modernização do setor elétrico brasileiro. E aí eu vou falar para vocês também da importância disso. A gente teve uma lei recente, que é a Lei do Consumidor de Energia Elétrica, se ela impacta ou não na geração distribuída, não tem nenhum impacto, mas eu vou tratar desse cenário com vocês também, para a gente entender, então, todas as articulações políticas que estão sendo tratadas. E aí, nessas reuniões, então, que as associações começaram a fazer, para a gente chegar nesse texto final, que é exatamente o texto que o Lafayette Andrade está apresentando hoje lá em Brasília, um dos movimentos e um dos documentos que as associações fizeram e formalizaram foi um documento chamado Manifesto da Geração Distribuída, assinado por diversas associações sérias. Depois eu vou disponibilizar para o Hans, colocar lá no site da Solaris, tá, Hans? E, recentemente, eu, Marina Meyer, assinei também como presidente da Comissão de Geração Distribuída da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. Foi uma comissão de geração distribuída criada no final do ano passado, e a gente vai tratar desses assuntos também de importância, né, de relevância jurídica, de segurança jurídica, de direito adquirido, de processos de revisões, principalmente, né, relacionados a um assunto tão importante que é a geração distribuída. E aí, um dos fundamentos que a gente trouxe nesse manifesto, assinado por diversas associações, foi os argumentos ali, os 5 direcionamentos da Resolução 15 do Conselho Nacional de Política Energética. O Conselho Nacional de Política Energética, ele é um órgão máximo, ele estabelece políticas públicas e energéticas para o Brasil, e ele é composto por vários ministérios, para quem não sabe. Aí ele publicou essa resolução número 15, trazendo essas diretrizes fundamentais para a construção de políticas públicas voltadas para micro e mini geração distribuída no Brasil. Quais são elas? O acesso não discriminatório às redes de distribuição, a segurança jurídica e regulatória, a alocação justa dos custos de uso da rede e encargos, considerando os benefícios da geração distribuída, transparência e previsibilidade com a agenda de prazos e revisão das regras, é o que está sendo feito atualmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica e o que a gente está fazendo através desse processo legislativo de revisão que vai ser jogada agora essa estratégia da emenda do projeto de lei do deputado Lafayette Andrade. E a gradualidade na transição dessas regras. O que significa isso tudo? A gente não pode ter um cenário de repente mudou as regras e amanhã elas são implementadas. Essa gradualidade ela tem que vir de uma maneira suave, equilibrada e sustentável. Então, se a gente tiver uma nova regra da geração distribuída, então, beleza, a agência, órgãos, nos concedam um prazo aí de transição para que todo mundo que já está trabalhando com a geração distribuída, toda a cadeia produtiva, não seja pega de surpresa e se prepare, então, respire aliviado para se adequar àquelas novas regras de entrada para esse processo importante que a gente sabe que foi para o Brasil a geração distribuída, principalmente na questão de geração de emprego, renda e por aí vai, né? O próximo slide, então, Hans, eu falo um pouquinho do PL 5829, que é justamente esse substitutivo que o Lafayette Andrade está apresentando lá hoje em Brasília. Ele é o próprio PL, tá, pessoal? O 5829, o projeto de lei, ele é do deputado Silas Câmara. Só que ele foi feito, essa articulação política, através desses últimos 12 meses, ou seja, no ano de 2020
inteiro, o Lafayette ficou costurando politicamente ali, conversando com entidades do setor elétrico, com a Agência Nacional de Energia Elétrica, com os órgãos ali do Congresso Nacional, então as duas casas legislativas, tanto a Câmara como o Senado, para chegar num melhor consenso. A gente sabe que esses jogos políticos, se eu quero trazer uma proposta razoável, eu tenho que apresentar uma coisa que seja, pelo menos, ali aceitável também, por quem está do outro lado, por exemplo. E ele também conversou com as associações que, por exemplo, são contrárias à geração distribuída e chegou nesse melhor consenso. Então, esse substitutivo, que vai ser esse projeto de lei específico da geração distribuída, ele vai ser essa emenda de um aprimoramento que vai incorporar um modelo de transição, e esse modelo ele vai trazer uma percentagem, né, uma porcentagem de penetração da geração distribuída no atendimento da demanda elétrica. Já considerando aí, já foi consenso com as associações, e já considerando todas as propostas da maneira mais equilibrada, justa, de maneira segura juridicamente e razoável para todo mundo. Então, pessoal, pode passar, Hans, por gentileza. Nesse PL, por exemplo, a gente vai tratar de assuntos importantíssimos, como, além dele ser a base, né, de uma legislação federal sobre o assunto para a geração distribuída, ele traz ali no corpo da sua estrutura, ele traz a manutenção do sistema de compensação de energia elétrica por 26 anos. E isso vem escrito lá de maneira clara. Então, a gente vai ter direito ao sistema de compensação de energia elétrica por 26 anos, após a publicação da lei. Então, a gente vai esperar a lei ser publicada, e após ainda a unidade consumidora que efetuar o protocolo da solicitação de acesso, ou seja, a minha entrada inicial no meu processo de conexão, em até 12 meses da data de publicação da nova lei. Então, a gente tem ali a segurança que a gente vai ter o sistema de compensação de energia elétrica por 26 anos, e se eu entrar com uma solicitação de acesso, eu tenho 12 meses ali de respiro, de respaldo, que eu vou estar com o meu direito adquirido preservado. Isso foi sensacional. Traz também, dentro dessa estrutura, né, desse novo projeto de lei, desse texto, um novo cálculo para a cobrança da tarifa Fio B. Então, ela vai ter uma tarifa específica para a geração distribuída e o cálculo, como que vai ser feito esse cálculo, né? Traz também a certeza que a gente vai ter a cobrança apenas do custo de disponibilidade para quem é acessante grupo B. Então, isso está lá escrito de maneira explícita e clara no texto. Traz também questões como instalações de iluminação pública, que é uma questão super debatida, que tem sido levantada cada vez mais por municípios. Elas vão poder aderir ao sistema de compensação de energia elétrica. E traz também ali o montante de energia elétrica excedente. Então, se eu tiver eventual energia elétrica excedente na minha unidade consumidora, como que vai ser essa regra? Ela vai ser tratada, então, como uma exposição contratual e voluntária. Quem já assistiu alguma aula minha, principalmente a última aula pela Solarize, tratando dos modelos de negócio na geração distribuída, eu falo lá um pouquinho do Código Brasileiro de Energia Elétrica. Esse item aqui é um item novo que a gente construiu junto agora nessas reuniões com as diversas associações. Tá? Então, esse montante de energia elétrica excedente, ele vai ser tratado de maneira diferente também. Ficar atento aí, quando vier a aprovação dessa lei, como que vão ser esses pontos importantíssimos que já estão lá escritos e foram apresentados hoje já em Brasília pelo deputado Lafayette Andrade. A próxima questão que eu trago para vocês também, que é de extrema importância, por gentileza, é a questão além do preservado, né, a gente tem essa certeza que ele vai ser preservado por 26 anos, que foi uma das conquistas que a gente fez, né, a gente não pode arredar o pé dessa conquista aí. A gente tem nesse PL, né, novas regras de transição, como eu disse para vocês, de maneira suave e equilibrada. Né? Então, aquilo que eu disse lá atrás, a gente não pode ter uma regra nova chegando, mudando tudo hoje, amanhã, já mudando a regra do jogo. A gente tem que ter uma transição para as pessoas se adequarem àquela nova legislação. Então, o que fala nesse projeto de lei lá?
Quem entrar com a solicitação de acesso, então não é o protocolo de acesso, tá, pessoal? Não é o documento final que a gente tem lá no final do nosso processo de conexão, é o início do meu processo. Se eu entrar com uma solicitação de acesso para geração distribuída, essa mesmo se vier uma nova legislação, após a data da publicação dessa legislação, ela tem que observar um prazo ali de 12 meses. Então, isso também é uma questão importante. E aí, uma outra questão que vem lá no PL substitutivo do deputado Lafayette Andrada é que a gente vai ter já a cobrança do uso do fio B na geração distribuída de maneira equilibrada e com os percentuais. Então, por exemplo, se a gente entrar com uma solicitação de acesso nas unidades residenciais, a gente vai ter que pagar aquele uso do fio, 10% vai ser pago pela unidade consumidora e 90% vai ser custeado pela CDE. Então, isso está escrito lá no texto do deputado Lafayette. E aí eu trouxe para vocês esse conceito da CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético. E essa conta, pessoal, ela é tão importante, eu sempre falo isso nas minhas aulas também, né, Rãos e Mal? Eu costumo até dar um apelido para essa conta. Eu falo que ela é como um turbilhão de coisas, né? Tanto que ela tem ali até levantamentos de estudos feitos que o rombo que a gente teria nessa conta de desenvolvimento energético. Mas o fato é que ela trata, né, de questões importantes. Eu trouxe o conceito dela aqui para vocês. Ela foi criada por 2 decretos, o decreto 4541 de 2002 e o decreto 7891 de 2013. Ela é de competência do Ministério de Minas e Energia. E o que ela representa? Ela representa um encargo setorial, né, estabelecido em lei, então ela é tratada em lei, né, ela tem que ser para seguir o processo de legalidade, e ela é paga pelas empresas de distribuição, então as distribuidoras de energia que pagam esse cargo. E esse valor ele é fixado anualmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica, com a finalidade de prover recursos para o desenvolvimento energético dos estados, viabilizar a competitividade da energia elétrica produzida a partir de fontes eólicas, né, de fontes renováveis, vento, fotovoltaica, pequenas usinas hidrelétricas, biomassa, termosolar, gás natural, carvão mineral também, e nas áreas atendidas pelos sistemas elétricos interligados. E levar o serviço da energia elétrica a todos os consumidores do território nacional, que é o princípio da universalização da energia, que está lá na Constituição brasileira. E também provém recursos para a conta de consumo de combustíveis, né, nos sistemas isolados, que a gente só tem um hoje no Brasil, né, quase ficando interligado, referente à geração de energia em sistemas elétricos isolados, e provém recursos para compensar descontos, né, que é essa questão dos subsídios, aplicados nas tarifas de uso do sistema elétrico de distribuição e nas tarifas de energia elétrica, e para prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação de concessões de geração de energia elétrica, assegurando o equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição. Então, essa questão do equilíbrio das tarifas aqui, que o finalzinho dela fala para compensar ali a prorrogação das concessões, a gente teve no Brasil também um ano, lá atrás, 2012, quando a gente teve uma medida provisória super forte e às vezes, né, turbulenta, como foi essa medida provisória última que a gente passou, a 998, que foi a medida provisória 579. A medida provisória 579 de 2012, ela deu origem à Lei da Renovação das Concessões, no ano de 2013, e ali várias geradoras de energia tiveram que pedir socorro para a CDE. Então, essa conta de desenvolvimento energético ela é extremamente importante e ela vem ali também no bojo do texto do projeto de lei do deputado Lafayette Andrada, para a gente ter esse custeio aí sendo, né, custeado mesmo para essa conta, para a gente fazer um equilíbrio aí da geração distribuída. Tá? Então, super importante isso que vem no texto também. Pode passar para o próximo, Hans, por gentileza. A outra questão que eu falei com vocês, já antecipei, né, anteriormente, é que essa famosa medida provisória 998, que foi convertida agora recentemente, em março, na Lei 14.120 de 2021, que não tem nada a ver com a geração distribuída, tá, pessoal? Mas eu trago esse cenário macro aqui para vocês entenderem.
ela trata das questões de redução de tarifa. E essa medida provisória 998, que foi convertida nessa lei, nessa importante lei, que trata também da modernização do setor elétrico brasileiro, 14.120, ela foi chamada de medida provisória do consumidor de energia elétrica. E ela tem a ver com a CDE? Tem a ver com a conta de desenvolvimento energético que eu acabei de falar para vocês. Apesar dela não impactar a geração distribuída, a gente precisa analisar esse cenário macro para a gente entender o que está acontecendo com a geração distribuída agora, nesse processo de revisão que a gente está. Então, por ela trazer essas medidas de redução de tarifas até 2025, ela traz ali, inclusive, as questões que vão ser custeadas para a CDE, para a conta de desenvolvimento energético, parecido com o que está acontecendo agora na geração distribuída. E como eu disse para vocês lá atrás, no conceito da CDE, como esse valor que vai ser utilizado pela CDE, ele é definido anualmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ele foi definido pela ANEEL esse ano, e ela foi estimada, esse número, em 1,9 bilhões de reais. Então, a CDE para 2021, né, mesmo a agência sabendo que ia vir essa importante lei, que é a lei que trata da redução de tarifas, né, a chamada lei do consumidor de energia elétrica, ela teve também que fazer esse cálculo para chegar nesse valor aqui. E isso também é custeado por todo mundo, né, porque se as distribuidoras de energia elétrica fazem esse repasse para a CDE, ela vira ali, como eu disse para vocês, aquele verdadeiro banco do setor elétrico que vai fazendo todo o arcabouço ali de eventuais subsídios que vão sendo dados para as determinadas classes ou para determinadas questões, como é a questão dessa lei 14.120 aqui. Então, através de repasse de dinheiro para a CDE, de recursos não usados em P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, e a eliminação de subsídios e o fim de desconto na tarifa fio, que trata essa lei, tá, pessoal, a 14.120, para as fontes renováveis de energia, como eólica, solar e biomassa, esse subsídio que era bancado pela CDE, ele está sendo revisto também nessa nova lei 14.120. Não tem nada a ver com a geração distribuída, mas ela trata também da CDE, por isso que eu trouxe aqui para vocês entenderem todo esse contexto, tá, pessoal? E aí, seguindo esse processo todo de revisão, pode passar, Hans, por gentileza, a gente tem também que trazer para vocês essa esperança da geração distribuída, né? Eu acho que a geração distribuída, ela não vai acabar, ela é uma questão super importante, uma vez que ela trata de recursos energéticos distribuídos, ela alivia o sistema, a gente sabe dos diversos benefícios que a geração distribuída traz na rede, né? A gente vai utilizar a rede de energia elétrica como empréstimo? Sim, vamos utilizar. Mas, ao utilizar aquela rede, a gente vai utilizar o fio da distribuidora como um empréstimo. Então, por isso que o sistema brasileiro nosso é o sistema de compensação de energia elétrica. Então, é razoável a gente discutir essa cobrança do uso do fio? Sim, é razoável. A BGD defende, inclusive, isso, né? Seria um pouco prematuro a gente estar discutindo isso agora, né? Uma vez que a geração distribuída não atingiu aí nem 10% de penetração na matriz energética brasileira. Mas já que estamos discutindo as novas regras, e é o que a gente está fazendo nesse momento, inclusive com esse propósito que o projeto de lei do deputado Lafayette veio para trazer regras claras e regras razoáveis, equilibradas, e de maneira a gente ter ali uma contrapartida, um outro lado para apresentar para a Agência Nacional de Energia Elétrica, que seria um lado mais razoável e equilibrado para a gente ter essa cobrança do uso do fio, que eu trago para vocês esses conceitos aqui da geração distribuída, que são conceitos mundiais, né? Então, a gente tem aí essa geração distribuída sendo feita de uma maneira democrática, descentralizada, né? A descarbonização, a digitalização da energia e o compartilhamento da energia. Porque uma vez que a gente faz a geração compartilhada, a gente tem o compartilhamento da energia podendo ser usufruído ali por diversos acessantes que vão utilizar aquele fio da distribuidora como um empréstimo, né? E aí, vindo várias questões novas que vão surgir, principalmente com a questão do armazenamento, a gente vai ter mais questões novas acontecendo com a geração distribuída nos próximos anos, aí quando vier, inclusive, a questão do armazenamento. E também a questão que está tratada lá no projeto de lei do deputado Lafayette,
que é esse capítulo da geração distribuída que está dentro do Código Brasileiro de Energia Elétrica, que já tem uma tarifa própria para a geração distribuída, também sendo tratada no Código Brasileiro de Energia Elétrica e no projeto de lei. E aí, por fim, pessoal, pode passar, Hans, por gentileza. O que eu trago para vocês aqui é justamente essa esperança. A gente não tem como conhecer o futuro, a gente não tem como mudar o futuro, a gente tem como fazer melhor agora, né? Viver o presente, fazer as regras claras. Então, o importante não é conhecer o futuro, não é ficar preocupado se a geração distribuída não vai ter mais um benefício atrativo, porque eu acredito que vai, eu sou uma pessoa super positiva, mas é estar preparado para qualquer futuro que vier. E é justamente o que a gente está fazendo aqui. A geração distribuída, na minha opinião, eu acho que ela veio para ficar, ela vai se fortalecer com esse processo de revisão. A gente está tratando de uma maneira segura, madura, as regras estão sendo discutidas de maneira clara e equilibrada, e eu acredito muito nesse projeto de lei do deputado Lafayette Andrada, que, inclusive, é um alinhamento que a BGD tem com ele desde o começo, né? A gente sempre está ali caminhando juntinho com ele para chegar nessa melhor proposição dessa norma aí, que vai ser a legislação federal da geração distribuída no Brasil. Muito obrigada, agradeço a todos. Vamos abrir um pouco para pergunta, Hans? Sim, com certeza. Vou lendo algumas, então. A questão da demanda do consumidor e a demanda do gerador foi tratada no Café com Energia, André? Foi tratada no Café com Energia. A gente, eu mando o projeto de lei para o Hans lá, quem quiser ler depois ele, é bem extenso, né? São várias questões que estão falando sobre isso lá, e mando lá para ele disponibilizar na Solarize. Mas, traduzindo essa pergunta sua, a gente vai ter um meio termo aí, tá, André? Então, a gente vai continuar a ter os contratos do grupo B, mas lá está mais bem definido agora, como eu trouxe para vocês, contratos do grupo B vão pagar o custo de disponibilidade e tem as regras lá do contrato do grupo A, como que vai ser também tratado essa questão, tá? Lendo aqui, a título de curiosidade, as regras do grupo A, eu vou só abrir aqui o PL para ler para o André, apesar da gente disponibilizar lá também, tá? Porque isso aqui vale a pena. Só um minutinho. Exatamente como que está. Ou é melhor mandar lá, o Mauro? Mauro e Hans, vocês que sabem. Vamos mandar lá também, mas vamos aqui Manda só lá, esclarecer. Vamos lá, mas esse pedacinho aqui vale a pena ler para o André, porque isso aqui é, inclusive, um grande questionamento que várias empresas, inclusive, recorreram à ANEEL recentemente, perguntando se manteria aquele entendimento da agência, né? Contratos do grupo A até 75 kW pagariam pelo custo de disponibilidade e acima de 75 kW, né, os processos de mini geração distribuída pagariam pela demanda contratada, sem considerar um acessante do grupo A e do grupo B. Como que ficaria essa questão? Isso está no capítulo 3 e no capítulo 4, tá? Na questão lá do PL, aqui, ó, para unidades com mini geração distribuída e faturamentos pelo grupo A, o valor do MUSD, que é o montante do uso do sistema de distribuição total, comparado em reais por quilowatt, para atendimento da central de geração, ele deve ser faturado apenas pela aplicação da TUSD-G. Então, aquela nova tarifa da geração distribuída que eu trouxe para vocês aqui na apresentação de hoje é que vai ser considerada como entendimento para aplicação dessa cobrança para contratos do grupo A e contratos do grupo B sendo faturados pelo custo de disponibilidade. Ok? Excelente pergunta, André. Muito obrigada. As variações, com o passar dos anos, a gente vai ter as classificações sendo feitas mais ou menos de maneira resumida, de 4 formas, tá? Eu vou mandar o PL, peço que todos leiam com atenção. Então, a gente vai ter mini geração residencial, como vai incidir a cobrança desse uso do fio depois dos 12 meses, então 10% a unidade consumidora e 90% sendo custeada pela CDE,
como que vão ser tratados a questão da geração autoconsumo remota, geração compartilhada comercial, geração compartilhada residencial e o autoconsumo local. Então, a gente também teve 2 mudanças significativas nesse projeto de lei, que foi um consenso tratado com todas as associações que fizeram parte dessas reuniões recentes, que a gente traz ali, inclusive, o conceito do prosumidor de energia, ele não vem, tá? Ele vem o consumidor gerador, a gente divide autoconsumo remoto e autoconsumo local, tá? Então, vai vir uma cobrança diferenciada para os projetos residenciais, os projetos de autoconsumo local e autoconsumo remoto, geração compartilhada comercial. Então, vou mandar lá para vocês também como que vão ser os percentuais. Tá? A questão do sistema de compensação de energia elétrica, alguém perguntou aqui, a gente vai ter o prazo, sim, mantido por 26 anos, então não é mais 25 anos. Como que ficou isso no artigo, e que vale a pena ler para vocês também, que eu achei que foi uma alteração super bacana e mudou totalmente tanto o que estava no Código Brasileiro de Energia Elétrica, como o que estava numa minuta que a Agência Nacional de Energia Elétrica rodou no final do ano de 2019, Hans. No artigo 23, tá? Do capítulo 7 das disposições transitórias. Em até 26 anos, após a data de publicação dessa lei, para as unidades consumidoras participantes ou que venham participar do sistema de compensação de energia elétrica, por meio da compensação do seu consumo através da energia elétrica gerada ou do excedente de energia gerado por unidade consumidora com micro ou mini geração distribuída, que efetuar o protocolo da solicitação de acesso em até 12 meses após a data da publicação dessa lei. Então, mesmo assim, ainda vai ter 12 meses para se adequar a essa regra de transição, não se aplicando, nesse caso aqui, desse artigo, as disposições do artigo 15 dessa lei em relação à não compensação da TUG Fio B, tá? Então, vai ter direito à compensação do sistema de compensação de energia elétrica por 25 anos. E aí, indo para o artigo 15 desse novo PL, o que ele fala também que é importante em relação a essa compensação aí do fio B, que vale a pena eu trazer aqui para vocês, apesar da gente mandar lá depois para todo mundo. O artigo 15 fala exatamente sobre essa cobrança dessa nova tarifa, pessoal. Então, vamos lá para a gente ver e ficar bem claro também. Ó, o artigo 15. Observando o estabelecido nos artigos 22 e 23 dessa lei, que trata da questão da compensação da energia, no faturamento das unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica, a cada posto tarifário, exceto pela componente TUG Fio B, todas as demais componentes tarifárias incidem somente sobre a diferença positiva entre o montante de energia elétrica ativa consumido e a soma da energia elétrica ativa injetada, do excedente da energia e do crédito da energia utilizados na compensação. Então, baseando praticamente todas as perguntas que foram feitas aqui, resumindo, né, pessoal, não é nem baseando, vocês viram a importância que o PL está dando para o sistema de compensação de energia elétrica. Então, a maioria das regras de transição vão ter que observar o sistema de compensação de energia elétrica, assim como eu trouxe para vocês aqui na apresentação, vão ter que observar as regras de transição de maneira suave e equilibrada e vão ter que dar esse prazo aí para as unidades consumidoras respirarem fundo e fazer a transição de maneira segura. Então, geralmente, né, na maioria dos artigos que eu li aqui para vocês, esse prazo a ser observado vai ser de 12 meses. Então, se eu entrei com uma solicitação de acesso agora, mesmo que a nova lei tenha vindo, ela vai ter que observar essa transição aí, esse período de adaptação de 12 meses. A última pergunta aqui que eu acho que vale a pena, Hans. Marina, a ANEEL vai aguardar o Congresso votar o projeto de lei? Marina, quer continuar? Calma. Respira um pouquinho. Você está num fluxo. Eu acho que antes de entrar nessas regras todas, e essa pergunta vai ser o final, na verdade, alguma coisa que me falta ainda. Qual o andamento desse projeto de lei agora no Congresso? Vai ter Senado? Vai ser o quê? Qual a segurança que essa proposta realmente vai ser
decidida depois, ou será que outras lobbies de concessionários podem puxar e modificar completamente esse projeto de lei? A gente precisa ficar atento, a gente precisa movimentar os deputados para que esse projeto não descarrile? Ótima pergunta, Hans. Inclusive, tem uma pergunta aqui parecida, tá? Se a Agência Nacional de Energia Elétrica vai aguardar o Congresso votar o PL, sim, ela já se manifestou, inclusive, em relação a isso. Ela vai esperar vir a legislação federal sobre o assunto para estabelecer, então, a terceira resolução, que vai alterar a 482, e aí, então, vai publicar essa nova resolução. A data prevista para esse projeto de lei ser votado é nessa semana, 11 de março. Se ele já não tivesse sido votado hoje, o deputado Lafayette Andrada me mandou uma mensagem por volta de umas 15 horas que talvez seria votado hoje. Eu ainda não tive notícia dele se ele foi votado. Acho então, que não, depois a gente pode atualizar lá. Mas a data certa mesmo para ser votado é 11 de março, essa quinta-feira agora. E aí a sua pergunta, Hans, nossa, excelente pergunta. Essa segurança jurídica, como que funciona essa votação nas duas casas? Ele sendo votado hoje ele está sendo apresentado na Câmara, né? Vamos só confirmar aqui, sim. Ele tem que passar pelo Senado e aí ele vai para publicação. Como ele está em regime de urgentíssimo, ele sendo aprovado na Câmara sem emendas ou com poucas emendas, o processo de tramitação para ir para o Senado ele é mais rápido, e aí, sendo aprovado no Senado, ele já vai para ser publicado. Então, ele já vai para aquele processo de publicação da lei. Então, aí, daí para ser publicado é um pulo, né? A gente pode ter um prazo aí de mais ou menos uns 60 dias, uma janela de 60 dias, eu diria, para ele ser publicado depois que ele for aprovado nas duas casas. E aí, eu acho, tá? Isso aqui é uma opinião minha, eu acho que a Agência Nacional de Energia Elétrica ela vai esperar o projeto de lei ser transformado em lei para, então, trazer essa terceira resolução, porque ela também já disse isso. E como que ela disse isso? Gente, questões polêmicas e questões cruciais, como as associações estão levantando, como é o caso, por exemplo, do sistema de compensação de energia elétrica, que é uma questão de políticas públicas, eles querem tratar esse assunto através de uma lei federal para vir, então, com questões pontuais de competência da agência, como fiscalização, como regras, né? Questão de faturamento, as regras que são de incumbência deles, serem tratadas na resolução. Então, como a gente está em março, se ele for votado agora dia 11 e ele for para o Senado, e vamos supor que daqui 45 dias tudo correu lindo, maravilhoso, bem, lá para abril, finalzinho de abril, maio, ele foi transformado em lei. Eu acho que ainda nesse primeiro semestre a gente teria aí a terceira resolução da ANEEL vindo aí para já alterar, para ser a terceira mesmo resolução, em alterar a resolução 482. Isso, minha opinião, tá? Eu acho que tem que acontecer nesse primeiro semestre de 2021. Inclusive, está sendo feita uma pressão, né, em cima da agência para conduzir mesmo, não é nem conduzir, para acabar com esse processo de revisão, uma vez que ele está se estendendo muito, e dar um fim nisso, né? Acho que uma vez que a gente tiver as regras claras, as regras colocadas, olha, a gente tem uma lei sobre o assunto, já tem a terceira resolução, já tem tudo estabelecido como que vai ser o processo, isso, inclusive, é bom para o Brasil, é bom para as empresas que investem, é bom para os integradores, é bom para todo mundo. É bom, inclusive, para nós, advogados, que não fica nessa incerteza aí política, nem nessa incerteza regulatória, né? A gente fala que na área de geração distribuída, a gente tem, vou pegar até emprestado essa fala do Marcelo Souza, está que nem a área tributária, a gente está vivendo uma Band News, a cada 15 minutos você tem uma notícia diferente, né? Nem a cada dia. Então, você tem que acompanhar muito bem como que está isso, e isso tem que ter, sim, as regras claras e bem postas, né? E isso só vem de uma maneira bem posta através de uma legislação federal sobre o assunto, que é, inclusive, o que eu sempre defendi. Então, a gente tem que ter a geração distribuída sendo tratada por uma lei federal, sim. Depois, a gente tem que, inclusive, colocar em esperança aí, né, de votação o Código Brasileiro de Energia Elétrica, porque a gente tem que ter também o setor elétrico brasileiro organizado num código, né, e não sendo tratado por diversas resoluções da agência. A gente pode ter, sim,
as resoluções da agência. Elas são importantes? Importantíssimas. Eu não estou falando que não são importantes, mas a gente tem que ter um código sobre o setor elétrico brasileiro, né? A gente não tem código brasileiro civil, a gente não tem código do consumidor, né? Então, a gente tem diversas leis que se tornaram códigos importantes. A gente tem que ter esse mesmo caminho sendo feito para o setor elétrico. Minha opinião, minha humilde opinião, tá, Hans? Marina, agora uma pergunta, se não respondeu, tem risco de ter emendas que mudam completamente esse projeto de lei até ser votado no Senado? O risco sempre existe, Hans, mas como eu fui assim um pouco, me contaram um pouco desse processo, né? E eu tive muito bem definido e explicado isso, como que funciona lá dentro, pelo que eu entendi do deputado Lafayette Andrada, e ele foi muito claro em me dizer isso, ele já conversou com todo mundo que tinha que conversar. Já conversou com a ANEEL, já conversou com os outros órgãos, Ministério de Minas e Energia, com outros deputados, inclusive com o presidente da Câmara, eu acho que até do Senado, Rodrigo Pacheco, conversou com todo mundo sobre esse assunto para buscar um melhor entendimento. Porque se tiver emenda, mais emendas além do previsto, mais emendas além dessa substitutiva dele, isso tende a atrasar o processo. Isso é um risco? É. Isso a gente não tem como nem prever e nem eu te dar uma resposta. Porque se a gente que é advogado não sabe nem cabeça de juiz, imagina se a gente vai saber a cabeça desse povo. Então, ali, para mim, essa expressão Band News, ela se aplica também para a Câmara e para o Senado, assim, 100%. Tá bom? Tá bom. Aqui tem uma pergunta sobre optantes, grupo B. Tem alguma definição sobre isso? Sim, foi exatamente aquela questão que eu expliquei, né? Do código, li já no PL também como vai ser tratado. Grupo B tem a regra clara da cobrança do custo de disponibilidade e grupo A partir da questão da solicitação de acesso, vai incidir aquela tarifa nova da geração distribuída que eu trouxe aqui na apresentação também. Falei, já respondi essa pergunta, se não me engano, foi a pergunta do André. Já passamos por ela também. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta interessante aqui. Você fala se o planejamento do Marcos das comissões de associações será plenamente aceito, o que contraria o pensamento das concessionárias de energia. Sim, contraria, com certeza, todo o pensamento. Cada associação vai defender o lobby da sua associação. Então, por exemplo, pegando a Associação das Distribuidoras de Energia Elétrica, que elas são completamente contra a geração distribuída, aí a gente tem também, todo jogo político tem um a favor, um contra. E tudo na vida tem uma posição favorável e uma posição contra. Eu acho que o melhor caminho é tentar um entendimento ali, o meio termo. E é justamente isso que está sendo feito. Eu entendo que está sendo feito dessa maneira, eu acredito, eu não vou acreditar o contrário, porque senão a gente nem vive, né? A gente pira, e eu acho que isso foi exatamente costurado da melhor maneira possível. O Nicole, grande abraço, Nicole. O Nicole está perguntando aqui se esses 10% de penetração seria considerado regionalmente, visando não criar um desequilíbrio no crescimento do setor em estados menos desenvolvidos. Ou seja, quando o mercado atingir 10%, pode ser que regiões do norte do país ainda estejam com 1% e sofrerão redução de atratividade. Excelente pergunta do Nicole. Isso é tratado no PL também. Então, como que isso é tratado? Vou mandar lá para o pessoal da Solarize. Mas essa questão de os percentuais serem por estados e por regiões, a gente também tem essa proposição, foi feito isso, foi alterado isso no PL, a gente vai ter que ver e aguardar como que vai vir isso. Tá? Como que a gente tem hoje o texto do PL, tá, gente? Tratando apenas do projeto de lei, que é o projeto de lei do deputado Lafayette Andrada, em relação a essas questões de percentuais e penetração. Tá? Por exemplo, como eu disse para vocês que a conta de desenvolvimento energético ela vai ser utilizada para custear temporariamente a componente tarifária TUS de fio B, ela vem escrito isso no artigo específico, artigo 22. E aí ela traz essas regras aí de aplicação. Então, por exemplo,
todas as componentes tarifárias definidas nas disposições regulamentares, como que elas vão incidir e como que vai vir a cobrança dos percentuais. Então, por exemplo, a unidade consumidora participante ou que venha participar do sistema de compensação de energia elétrica, classificados como microgeração, distribuída local ou mini geração distribuída local, geração compartilhada, observado o disposto no parágrafo único desse artigo, e empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, e quando a geração ocorrer a partir de fontes despacháveis, autoconsumo remoto limitado até 200 kW de potência instalada. Aí, nesse caso da pergunta do Nicole, a gente não teve esses percentuais estabelecidos por regiões nem por estados, não, tá? A gente chegou nesse consenso que seria, né, por esse marco aí dessa potência de 200 kW e ainda que solicitar o acesso à rede de distribuição de energia elétrica a partir de 12 meses após a data de publicação dessa lei. A componente tarifária TUSD-V será paga na seguinte proporção. Então, a gente tem várias regrinhas da incidência do percentual. No caso aqui do projeto de lei do Lafayette, não foi definido por estados nem por regiões. E aí, se for esse artigo 22 aqui, como eu disse, para microgeração distribuída local, mini geração distribuída local, geração compartilhada, EMUC e geração de fontes despacháveis até o limite de 200 kW de potência instalada, a gente vai ter, durante o segundo e o terceiro ano, após a data de publicação dessa lei... Marina, espera aí. Eu tenho que ligar seu microfone de novo. Sem querer, eu desliguei seu microfone, mutei você. Desculpe aí. Tinham outros entrando. Não sei até quando eles ouviram, mas... Não, foi só um segundinho agora. Foi bem, muito rápido. Então tá. A gente vai jogar esse PL lá para quem quiser ler a versão final, tá? Ele pode ser disponibilizado. Vamos atualizar todo mundo. O Cláudio, ele fala que, em se tratando do prazo estipulado na medida provisória 998, na Lei 14.120, no artigo 4º é citado a partir da data da publicação da lei deste inciso. Calma aí que eu não entendi a pergunta dele. É citado a partir da publicação deste inciso e não dessa lei. Interfere numa ação jurídica favorável à participação no sistema de compensação de energia elétrica? Não interfere em nada, não. Isso aqui, a partir do inciso ou da publicação da lei, a gente vai ter um marco ali de sendo contado quando que vai incidir aquela questão. Se não tiver claro isso qualquer lei, tá, pessoal? Ou qualquer inciso, ou qualquer artigo, que não esteja uma redação clara, como que a gente, advogado, chama isso? Respondendo a pergunta específica aqui do Roberto Cláudio. Isso seria uma norma em branco. O que significa uma norma em branco? Que ela depende de interpretações. Então, se tiver qualquer questão na Lei 14.120 ou na nova lei da geração distribuída que vier, que não tiver um complemento daquele assunto, ou que ele não tenha clareza e que ele tenha que ser interpretado por outra norma, aí dá espaço para várias questões. Dá espaço para judicialização, dá espaço para a gente pegar uma outra norma e complementar aquela norma, e aí entra a jurisprudência sobre o assunto. São várias questões que são importantes analisar nessa pergunta sua, tá? Mas só para você não ficar sem resposta. Anaibel, como vai, querida? Feliz Dia das Mulheres. Doutora Marina, por que o texto do PL da Lafayette não foi divulgado amplamente com os trabalhadores e estudiosos do mercado? O mesmo poderia ser melhorado e melhor conhecido. Anaibel, querida, eu discordo. Ele foi amplamente discutido. A gente estava tendo reuniões com todas as associações, como eu disse para vocês, a Biogás, a B-Solar, a Abra-PCH, o Ricardo Costa do INEL, o pessoal da Bahia Solar, o Tássio, várias associações. Não sei se o Movimento Solar Livre, do qual você faz parte, querida, ele se encaixa aí nessa questão de ter sido convidado ou ter sido, né, chamado para participar da discussão. Acho que a gente tem que analisar essas questões aí de amplamente participativo de uma maneira equilibrada. Se não for e quiser sugerir, inclusive vamos ter uma live amanhã da BGD para tratar desse assunto. Mas aí a questão do deputado Lafayette de não ter sido
recebida alguma contribuição, acho que isso também tem que ser visto com a equipe do deputado Lafayette. Eu sei que ele sempre foi receptivo, tá? Inclusive deixou aberto em todos os fóruns que ele participou. Ricardo Costa está aqui, inclusive aqui. Muito obrigada, Ricardo. Você que tem todos os méritos aí, parabéns você. E aí, pelo contrário, eu acho que ele deixou bem aberto para todo mundo participar, inclusive todos os alunos que eu dou aula, todos os fóruns que eu participo, eu mandava para todo mundo. Pessoal, sugestão. Acho que até o próprio Hans, né, enviou uma contribuição para mim, que eu mandei na mesma hora para o Carlos Evangelista, mandei para o Ricardo Costa, mandei para o Lafayette. Então, todas as sugestões que eu, Marina, recebi, eu passava para todo mundo. Se teve algum desalinhamento aí, eu não sei te responder, tá, querida? Mas toda sugestão é sempre bem-vinda para a gente ter, inclusive, um rico debate sobre qualquer assunto, não é não? Mauro, Hans? Acho que com certeza. Sim, Marina, você sempre trouxe esses temas à tona aí nos nossos cursos, com certeza. Eu acho que a gente já respondeu a maioria das perguntas aqui. Muito obrigada a todo mundo que me desejou um feliz Dia da Mulher aí. Eu acho que nós, mulheres, viemos ao mundo para fazer a diferença. Sou uma grande admiradora da Naibel, que está aqui, de várias pessoas que eu vi aqui. Eu acho que teve algumas que já fizeram aula comigo também. A Carla, se não me engano. Se eu não falei o nome de todo mundo aqui, eu peço perdão. E parabéns para os homens também. Eu vou contar uma piada no final. Eu que eu não sou boa de piada, hein? Mas eu acho que vale a pena. Porque eu sei também, né, falando pelo meu marido, que toda mulher tem várias mulheres dentro de uma mulher. Então, acho que o recado que eu queria deixar aqui é exatamente esse, que a gente tem que, às vezes, se virar em uma mulher professora, uma mulher mãe, uma mulher advogada, uma mulher, né, que está fazendo uma live, uma mulher carinhosa, uma mulher que vai ajudar o próximo, uma mulher que, às vezes, na rua está passando por alguém e eu vi um mendigo ou então um menino de rua, eu sou assim, eu quero ajudar todo mundo, né, ajudar os associados da BGD, ajudar os meus alunos e tentar, pelo menos, levar o melhor da gente. Então, né, acho que o recado seria esse. Se a gente não conseguir levar o melhor, a gente está sempre tentando, mas nunca deixar de levar o nosso melhor e, naquele dia, deixar pelo menos uma pessoa feliz com um sorriso no rosto. Então, desde sempre, esse tem sido o meu lema aí. Espero que eu tenha transmitido isso para vocês. Se não ficou, né, alguma pergunta sem resposta, podem mandar lá para a Solarize, pode mandar no meu e-mail que eu respondo, tá? Eu acho que é isso que a gente tem que deixar, inclusive, de legado para os nossos filhos, né? É falar olho no olho e é falar com o coração. Então, eu agradeço muito, Hans, Mauro, muito obrigada. Obrigado, Marina. Muito obrigado, Marina. Foi muito interessante. Gente, como o tema está em andamento e pode sofrer mudanças dentro do Congresso, nós precisamos ficar muito atentos agora estes dias, para que nenhuma mudança, nenhuma emenda de jabuti que transfigura completamente esse projeto, né? Então, realmente, a gente tem que estar alerta. A gente vai publicar, se tiver alguma coisa urgente, falem com os seus deputados, seus senadores, falem que é importante manter a geração distribuída, viável para todos nós, para o povo, né? A gente tem maravilhosos exemplos aqui, até nas favelas aqui do Rio, tem várias instalações em andamento, então a gente não pode abrir a mão disso. E aí fiquem ligados no grupo, nos nossos mailings, na mídia social, para, se for necessário, movimentar muita gente rapidamente para poder reverter algum perigo que possa acontecer por aí, né? A gente está a situação está tensa, não dá para relaxar, estamos todos apreensivos. Mas ainda temos esperança. Eu acredito muito aí num processo equilibrado e que eu acho que a gente tem que ter esperança, senão a gente não estava, né, trabalhando com isso há tanto tempo, de uma maneira apaixonada, lutando ali por tudo que a gente já conquistou, né? Acho que isso é importantíssimo. E eu acho que também, eu falo isso às vezes como advogada, né? Eu acho que é importante trazer isso também. Se a gente tiver qualquer legislação que venha prejudicar um setor,
a gente vai ter aí um risco de judicialização muito grande. A Agência Nacional de Energia Elétrica sabe disso, né? A gente teve outros exemplos aí acontecendo no setor elétrico brasileiro, como foi o caso do MRE, Mecanismo de Realocação de Energia, que trouxe uma judicialização enorme. Então, acho que ela está muito atenta a esse assunto aí, a geração distribuída ela está forte, o setor está unido, sim, a gente poderia se unir ainda mais. Então, inclusive, convido a Anaibel aqui, convido todos que, inclusive, quiserem qualquer retorno meu, qualquer união, qualquer participação, para a gente não deixar a peteca cair e ir em frente aí com a geração distribuída. Perfeito. Muito bom, Marina. Mais uma mensagem ao quem está aqui escutando, né? A gente trouxe a Marina, que é diretora jurídica da ABGD, nós somos associados também à AB Solar, que está remando fortemente, nós estamos bem próximos ao Movimento Solar Livre, já fizemos muita coisa juntos. É um setor com muitas vozes, é importante você se juntar, você escutar as diversas vozes, e a gente realmente tem que lutar pela união para poder alcançar os nossos objetivos lá em Brasília, para alcançar o que a gente precisa. E tem outras vozes lá em Brasília com muito mais dinheiro no bolso, muito mais dinheiro disponível do que nós, então a gente tem que trazer bem o povo junto aqui nessa caminhada aqui. Bem, acho que com isso, Mauro. Eu mando o PL para você disponibilizar para o pessoal, Mauro. E sim, alguém me perguntou alguma questão sobre sistemas híbridos também. Eu mando, tem um ofício da ANEEL que fala já sobre esse assunto, apesar de a gente não ter isso estabelecido em lei. Eu posso mandar também para quem perguntou. Foi, se não me engano, o Acácio, tá? Tá ótimo. Então, pessoal, a Marina vai compartilhar algum material e a gente vai distribuir para vocês que estão inscritos aqui na nossa live hoje. E deixar o recado aqui também, lembrete que no dia 24 e 25 de março, a Marina vai estar em sala de aula com a gente, ministrando mais um curso de modelo de negócio, sempre atualizando da última posição que nós temos. Então, até lá, a gente já vai estar com esse processo, se não totalmente definido, já muito melhor estruturado, a gente já vai ter informação muito mais segura, e o curso está sempre atualizado para a última situação. Então, quem sentiu o chamado, quem quiser se aprofundar aí nessa área, dia 24 e 25 de março, teremos a Marina em sala de aula, num curso de 6 horas de carga horária. Então, agradeço a presença de todos e continuamos aí, e possivelmente até antes da próxima que eu estou anunciando aqui, a gente pode vir a ter mais uma live com a Marina em função dos acontecimentos de Brasília, atualizando vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado, Marina, pela sua dedicação, sua presença sempre constante aí nesse meio, e parabéns mais uma vez a você, todas as mulheres aqui presentes, todas as mulheres do mundo. Muito obrigado. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Obrigado, obrigado. Boa noite. Obrigado, Marina, Hans. Um abraço. Tchau.